Capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, o próprio Daniel teve um sonho e visões da sua cabeça, sobre a sua cama. Naquele tempo ele anotou o próprio sonho, fez o relato completo dos assuntos. Daniel falou e disse: Aconteceu que eu estava vendo nas minhas visões durante a noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam o vasto mar. E 4 animais gigantescos subiam do mar, cada um diferente dos outros. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu estava observando até que se lhe arrancaram as asas. E ele foi levantado da terra e posto nos 2 pés como um homem, e deu-se-lhe um coração de homem. E eis aqui outro animal, um segundo, semelhante a um urso. E estava levantado de um lado, e havia 3 costelas na sua boca entre os seus dentes. E dizia-se-lhe o seguinte: Levanta-te, come muita carne. Depois disso continuei observando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, mas tinha 4 asas de criatura voadora nas suas costas. E o animal tinha 4 cabeças, e deveras foi-lhe dado domínio. Depois disso continuei observando nas visões da noite, e eis aqui um 4º animal, atemorizante e terrível, e extraordinariamente forte, e tinha dentes de ferro grandes. Devorava e esmiuçava, e o resto calcava com os seus pés. E era diferente de todos os outros animais que lhe precederam, e tinha 10 chifres. Eu estava contemplando os chifres, e eis que subiu entre eles outro chifre, um pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. E eis que havia olhos semelhantes aos olhos de homem neste chifre, e havia uma boca falando coisas grandiosas. Eu estava observando até que se colocaram uns tronos, e o antigo de dia se assentou. Sua vestimenta era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça era como pura lã. Seu trono era chamas de fogo. As rodas dele eram fogo ardente. De diante dele corria e saía um rio de fogo. 1000 vezes 1000 lhe ministravam, e 10.000 vezes 10.000 ficavam de pé logo diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se livros. Continuei observando naquele tempo, por causa do som das palavras grandiosas faladas pelo chifre. Eu estava observando até que o animal foi morto e seu corpo foi destruído, e foi entregue ao fogo ardente. Mas, quanto aos demais animais, tirou-se-lhes o seu domínio e foi-lhes dado prolongamento de vida por um tempo e uma época. Continuei observando nas visões da noite, e eis que aconteceu que chegou com as nuvens dos céus alguém semelhante a um filho de homem. E ele obteve acesso ao antigo de dias, e fizeram-no chegar perto perante este. E foi-lhe dado domínio, e dignidade, e um reino, para que todos os povos, grupos nacionais e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio de duração indefinida, que não passará, e seu reino é um que não será arruinado. Quanto a mim, Daniel, meu espírito estava aflito dentro de mim por causa disso. E as próprias visões da minha cabeça começaram a amedrontar-me. Cheguei-me a um dos que estavam de pé para pedir informação fidedigna sobre tudo isso. E ele me disse, ao me dar a conhecer a própria interpretação dos assuntos. Quanto a estes animais gigantescos, por serem 4, são 4 reis que se erguerão da terra. Mas os santos do Supremo receberão o reino e tomarão posse do reino por tempo indefinido. Sim, por tempo indefinido sobre tempos indefinidos. Foi então que quis certificar-me do 4º animal, que mostrava ser diferente de todos os outros, extraordinariamente atemorizante, cujos dentes eram de ferro e cujas garras eram de cobre, que devorava e esmiuçava, e que calcava o que restou com os seus pés. E dos 10 chifres que havia na sua cabeça, e do outro chifre que subiu e perante o qual caíram 3, sim, daquele chifre que tinha olhos e uma boca falando coisas grandiosas, e cuja aparência era maior do que a de seus companheiros. Eu estava observando quando este mesmo chifre fez guerra aos santos, e prevalecia contra eles, até que veio o antigo de dias e se fez o próprio julgamento a favor dos santos do Supremo, e chegou o tempo específico de os santos tomarem posse do próprio reino. Ele disse assim: Quanto ao 4º animal, virá a haver na terra um 4º reino que será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, e a pisoteará e esmiuçará.
E quanto aos 10 chifres, daquele reino levantar-se-ão 10 reis, e depois deles levantar-se-á ainda outro, e ele mesmo será diferente dos primeiros, e 3 reis serão humilhados. E falará até mesmo palavras contra o Altíssimo, e hostilizará continuamente os próprios santos do Supremo. E tentará mudar tempos e lei, e serão entregues à sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. E o próprio tribunal passou a assentar-se, e tiraram-lhe finalmente seu próprio domínio, a fim de o aniquilar e destruir totalmente. E o reino, e o domínio, e a grandiosidade dos reinos debaixo de todos os céus foram entregues ao povo que são os santos do Supremo. Seu reino é um reino de duração indefinida, e a eles é que servirão e obedecerão todos os domínios. Aqui termina o assunto. Quanto a mim, Daniel, amedrontavam-me muito os meus próprios pensamentos, de modo que até mesmo mudei de cor. Mas o assunto mesmo eu guardei no meu próprio coração.